Imagina o cenário, 1941. A União Soviética está à beira do colapso. E para tentar parar o avanço implacável dos tanques alemães, eles recorrem a uma arma secreta. Uma arma desesperada, improvável e que abanava o rabo. Pois é, só que esse plano, nascido do mais puro desespero, deu tão errado, mas tão errado, que se tornou um dos fiascos mais bizarros e trágicos de toda a Segunda Guerra Mundial. Essa é a história dos cães anti-tanque, uma tática que acabou se voltando contra as próprias tropas que deveria proteger. Para a gente entender como uma ideia tão extrema se tornou realidade, vamos passar por tudo isso aqui, desde a ameaça inicial que motivou tudo, até o legado trágico dessa tática. Para começar, vamos voltar para 1941. A gente precisa entender o nível do desespero soviético. O que levaria um exército a tomar uma medida tão drástica e, vamos ser sinceros, tão cruel? Essa frase aqui resume perfeitamente o clima. Na luta de vida ou morte no leste, medidas desesperadas eram comumente empregadas por ambos os lados. Em outras palavras, para os soviéticos não havia limites. A sobrevivência da nação estava em jogo. E o motivo desse desespero tem nome: Operação Barbarossa. Lançada em junho de 41, foi um verdadeiro rolo compressor. Em poucos meses, os tanques alemães avançaram centenas de quilômetros, deixando o Exército Vermelho em frangalhos e Moscou sob ameaça direta. Era preciso parar os panzers a qualquer custo. E foi nesse cenário de pura agonia que alguém resolveu desenterrar uma ideia radical lá dos anos 30, transformar cães em armas vivas, usando a ciência para criar uma solução pavloviana. A base de tudo era o famoso condicionamento clássico do cientista Ivan Pavlov. Sabe aquela ideia de que um animal pode ser treinado para associar um estímulo, tipo um sino, a uma recompensa, como comida? Só que nesse caso, a ciência foi distorcida para um propósito militar absolutamente terrível. O método de treinamento era de uma crueldade calculada. Primeiro, os cães eram mantidos sempre famintos. Depois, a única comida que eles recebiam era colocada debaixo de tanques soviéticos, que ficavam parados. E aos poucos, eles iam adicionando barulho de motores e tiros de festim para tentar simular o caos da batalha. A associação na cabeça do cachorro era simples. Tanque significa comida, a única salvação para a fome. E o dispositivo em si era uma coisa assustadoramente simples. Uma mochila com uns 10 a 12 quilos de explosivos e na parte de cima uma alavanquinha de madeira. A ideia era que quando o cão mergulhasse debaixo do tanque, a alavanca bateria no chassi, inclinaria para trás e bum! Um design primitivo para uma missão suicida. No papel, a lógica parecia fazer algum sentido, né? Mas, na realidade sangrenta do campo de batalha, a teoria se desintegrou. E foi de forma catastrófica. A pergunta é, o que poderia dar errado? E a resposta é, simplesmente tudo. O caos de uma batalha de verdade não tem nada a ver com o campo de treinamento. E no fim das contas, cães não são máquinas. As falhas se acumularam muito rápido. Os cães, apavorados com o barulho ensurdecedor do combate real, ou se recusavam a avançar, ou, o que é pior, buscavam instintivamente segurança no único lugar que conheciam, as trincheiras soviéticas de onde tinham acabado de partir. Mas talvez a falha mais irônica e fatal do programa todo tenha sido uma questão de cheiro. Pensa bem. Os cães foram treinados usando tanques soviéticos que rodavam com diesel. Lá no campo de batalha, os panzers alemães usavam gasolina. Para os cães, que seguiam tanto pelo olfato, o cheiro estava errado. O alvo simplesmente não era o que eles foram condicionados a procurar. E a consequência disso era a mais terrível possível. Cães apavorados, com bombas ativas nas costas, corriam de volta para seus tratadores. A única opção dos soldados soviéticos era atirar nos próprios animais, para não serem explodidos junto com eles. Com um desastre desses acontecendo no campo de batalha, a máquina de propaganda soviética entrou em ação para criar uma realidade completamente diferente. Vamos comparar o que eles alegavam com os fatos. O número oficial que a propaganda soviética divulgava era impressionante: 300 tanques alemães destruídos. Um número que sugeria um sucesso absoluto do programa. Um relatório específico da Batalha de Kursk chegou a afirmar que 16 cães tinham destruído 12 tanques inimigos. Uma taxa de sucesso quase inacreditável, certo? Mas será que esses números se sustentam? A resposta é um sonoro não.
E este gráfico deixa a discrepância bem clara. De um lado, a alegação soviética de 12 tanques destruídos. Do outro, os registros alemães daquele mesmo setor, naquele mesmo dia, que reportam a perda de apenas 5 tanques por todas as causas, sem nenhuma menção a cães-bomba. A propaganda simplesmente não batia com a realidade. Mas o custo dessa tática não foi medido apenas em tanques ou vidas perdidas em combate. Havia um preço psicológico profundo, pago pelos próprios soldados que treinavam os animais. Era inevitável, né? Os soldados formavam laços fortes com os cães. Eles alimentavam, cuidavam deles por meses, e então recebiam a ordem de mandá-los para uma morte explosiva. O trauma era tão grande que muitos preferiam ser transferidos para a brutalidade da linha de frente a ter que continuar no problema. Então, qual o legado de um programa tão controverso, taticamente falho e psicologicamente devastador? O uso principal dos cães-bomba se concentrou ali entre 1941 e 42 e foi sendo rapidamente abandonado. Mas o mais bizarro de tudo é que o programa só foi extinto oficialmente em 1996, sobrevivendo por décadas como uma relíquia estranha da Guerra Fria. No final, a história dos cães antitanque nos deixa com uma pergunta incômoda sobre os limites da guerra. No desespero para salvar vidas humanas, todos os meios são justificáveis, mesmo os mais cruéis e os que se provam totalmente ineficazes? E aí, o que acham dessa história? Deixem a opinião de vocês nos comentários e aproveitem para dizer qual outro tema controverso da história a gente deveria explorar por aqui. Se gostaram desta análise, não se esqueçam de se inscrever no canal.